Vamos abrir a palavra, gente, em Marcos, capítulo de número 4, por favor. Ele gosta do altar, o Miguel. Marcos, capítulo de número 4. Glória a Deus. Depois, no final, nós queremos fazer algumas orações aqui. Quem estiver em casa participando aí do culto online também, pode colocar os pedidos aqui para que a gente possa orar depois. Marcos capítulo de número 5, eu quero falar hoje, uma palavra muito prática, né? Muito verdadeira, necessária para a igreja também, sobre pelo menos 4 poderes ou autoridades de Jesus. E nesse texto de Marcos 4 e 5, mostra 4 poderes e autoridades que Jesus tinha, né? O primeiro é sobre autoridade sobre a natureza, autoridade sobre demônios, autoridade sobre enfermidades e também autoridade sobre a morte. Então vou falar desses quatro poderes que Jesus tinha sobre a natureza, sobre demônios, sobre a enfermidade e sobre a morte. O primeiro texto está em Marcos capítulo 4, versículo de número 35. Por favor, acompanhe comigo. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco. E outros barcos os seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O primeiro poder, ou a primeira autoridade que eu queria falar é sobre a natureza. De fato, Jesus, ele tinha e ele tem, ele sempre vai ter sobre a natureza. E por que Jesus tem poder sobre a natureza? Porque na criação do mundo, Jesus, ele participou. Quando Deus disse haja luz, o Filho criou a luz. Quando Deus disse haja água, foi o Filho que criou a água. E todas as outras coisas foram criadas por intermédio de Jesus. Esse texto ele é bem interessante, porque aqui os discípulos estavam enfrentando uma tempestade, um temporal que tinha se levantado sobre esse mar que eles estavam ali atravessando. E a palavra fala que a tempestade estava tão forte que já estava entrando água dentro do barco. E houve o pavor, houve o medo. E o que eu gosto dessa história é que Jesus aqui, ele estava tirando uma soneca, ele estava descansando. E ele descansa por 2 motivos. Primeiro, porque ele era homem. Jesus, ele foi 100% Deus, ele foi 100% homem. Como homem, ele cansava. Como homem, ele sofreu dor. Como homem, ele se alimentava. Como homem, ele precisava dormir. Como homem, ele precisava dos mesmos cuidados que eu e você precisamos da vida. Então, como homem, ele estava fazendo o quê? Dormindo. E ele também dormia porque Jesus tem todo o poder e autoridade sobre a natureza. Jesus, irmãos, nunca foi pego e nunca será pego de surpresa. Nada foge do controle das mãos do Senhor. Quando os discípulos apavorados acordam ali Jesus, e a palavra dos discípulos é: você não se importa com aquilo que nós estamos passando? E Jesus, ele faz uma pergunta aos seus discípulos, e essa pergunta eu transfiro também para a igreja, porque ele pergunta:
por que sois assim tímidos? A Bíblia fala, irmãos, que se Cristo fez, se Ele teve autoridade para fazer, se nós crescemos nele, o que nós faríamos também? Tudo que Ele fez. A Bíblia fala que a autoridade que está sobre Jesus está também sobre a nossa vida. O que o Rafa falou é muito importante, porque aquilo que sai da nossa boca, principalmente se está afirmado naquilo que a palavra de Deus ensina, tem poder. E muitas vezes nós nos acovardamos, nós nos intimidamos, nós ficamos com medo diante de situações que se levantam contra as nossas vidas. Essa semana foi tão engraçado, né? Porque começou a vir uma frente fria, e em algumas cidades foi sério, né? Os danos que causou, a tempestade que arrasou algumas cidades, aviões derraparam e várias coisas aconteceram, né? Mas às vezes a tempestade está longe, a gente já está apavorado. Às vezes o dano está lá no sul e a gente aqui no sudeste já está apavorado, né? Eu falei, Ana, vamos se preparar, porque agora vai vir um frio, que eles estão falando que vai ser um frio. E, gente, eu estou aqui suando, né? Então, a gente tem que entender que nós temos autoridade, nós temos que entender que quem dá a última palavra sempre é Jesus. E Ele levanta ali, dizendo para os seus discípulos, olha, vocês poderiam ter feito isso. Ele levantou dizendo, como é que vocês não têm fé ainda? Vocês estão vendo e já participaram de tantas coisas que eu já fiz, a mesma autoridade que está sobre Jesus, está sobre aqueles também que seguem a Ele. Agora o interessante é que quando Jesus vai repreender o vento, Ele fala, acalma-te. A única expressão que Ele usa é, acalma-te. E a palavra fala que logo tudo se aquietou. Então, irmãos, Jesus tem poder sobre a natureza. Jesus tem poder sobre os fenômenos que acontecem na natureza. Tempestades, ventos fortes, águas. Jesus tem o poder sobre a natureza. Tudo que acontece, irmãos, que nós temos vivido nesses dias, acontece debaixo da autoridade do poder de Cristo. Nada foge do controle das mãos do nosso Senhor. Os discípulos, admirados com o poder que Ele tinha sobre a natureza, eles perguntam, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Imagine se você estivesse nesse barco, a reação ia ser a mesma. De repente Jesus acorda de um sono, Ele fala, aquieta-te vento, e o mar para, o vento para. Quem é esse? Sabe quem é esse? É o Filho de Deus que está hoje aqui presente também. É aquele que está no controle das tempestades que nós enfrentamos na vida. É aquele que não perde em nenhum momento o controle de toda situação que eu e você enfrentamos enquanto nós vivemos. Primeira autoridade, então, de Jesus é sobre a natureza. A segunda autoridade de Jesus, ou o segundo poder que Jesus também manifesta aqui nesse texto, está no capítulo 5 de Marcos. Eu vou ler só o começo para a gente entender. Entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Qual que é a situação que se apresenta aqui? Esse homem, ele era indomável. Você colocava cadeias, correntes sobre ele, a Bíblia fala que ele tinha demônios, e esses demônios quebravam os grilhões. Eu não sei se você já teve experiência em fazer libertação em alguém que está endemoniado, e de fato a força que eles têm não tem nada a ver com a nossa força. Nada a ver. Certa vez nós estávamos na clínica de recuperação em Rio Claro, e nós fomos orar por um aluno, por um interno, e nós entramos ali no escritório onde a gente fazia triagem, algumas reuniões, e sentou o aluno, o obreiro sentou na frente e eu fiquei atrás do obreiro, né? E às vezes a gente tem cada história, né? E nesse dia o obreiro falou assim, tira o sapato, né? Eu falei, mas por quê? Ele falou assim, se precisar correr a gente não escorrega no piso.
de tanto medo que a gente estava, né? Vocês riem porque não era com vocês. E nós entramos ali naquela sala e começamos a orar. Irmãos, ele pegou uma mesa de madeira, e ele levantou a mesa assim, ó, e jogou para o alto com uma mão. Eu nunca tinha visto aquilo. Força. Certa vez um outro aluno, nós seguramos em 2, 3 pessoas, caímos 2, 3 homens em cima dele. Nós não conseguimos segurar com a força dele. Uma pessoa endemoniada, obrigado, Rô, ela fica sob o domínio de Satanás. Na hora, ela não está entendendo o que está acontecendo com o corpo dela. Talvez esse homem aqui, ele despedaçou uma corrente de maneira como se você rasga uma folha de papel, porque ele está sob o domínio de Satanás. E é assim mesmo que acontece. Né? Várias experiências. Uma vez em Santa Cruz, eu e a Ana fomos orar por uma criança de 10 anos de idade, 9 anos de idade. Eu colocava o meu corpo em cima dela, não conseguia suportar a força que aquela criança estava endemoniada com 10 anos de idade. E aí você começa a entender que não é uma força natural, é uma força sobrenatural, demoníaca, que vem sobre as pessoas que estão endemoniadas. Não só falando de força, né? Mas as pessoas fazem também, endemoniadas, aquilo que um ser humano comum não faz. Né? Xinga, mente, blasfema contra Deus e tantas outras coisas, engana. Né? E Jesus aqui, foi talvez a primeira vez que ele conversou com um demônio aqui. Na verdade, uma legião de demônios. Aliás, é bom até abrir um parêntese, né? Que libertação, a gente não tem que ficar conversando com o demônio. A gente tem que expulsar o demônio da pessoa. Né? Tem líder e pastor que gosta de, de onde você veio, qual que é o seu... Eu não quero saber de onde veio, qual que é o nome. Jesus tem autoridade para expulsar e ponto final. A Bíblia fala que se o Filho libertar, verdadeiramente ele será livre. Ah, mas e o passado foi anulado em Cristo Jesus. A Bíblia fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu entendo que libertação é instantânea, mas também às vezes é um processo. Tem gente que tem um grau de envolvimento com as trevas maior do que outros. E os demônios, eles são teimosos, assim como Satanás, ele não quer perder o domínio sobre as pessoas. Então, Jesus se aproxima desse homem, que está ali endemoniado, e no versículo 6, acompanhe comigo. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Quem está falando aqui, gente? O homem ou o demônio? O demônio. Porque de longe o demônio já reconhece que Jesus é o Filho de Deus. De longe ele está falando, você não me atormenta. E Jesus, uma expressão que nós precisamos também usar nesses casos, Jesus disse, espírito imundo, sai desse homem. A expressão é uma, ele está dando uma ordem, é a autoridade que ele tinha acima dos demônios. Ele dá uma ordem. E aí perguntou-lhe no versículo 9, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Esse homem, gente, ele não estava com um demônio. Esse homem estava com uma legião de demônios, era muito demônios. Muitos demônios estavam atormentando esse rapaz, esse jovem. E a palavra fala, e rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Isso aqui é uma coisa meio até estranha, né? Porque ele está conversando com os demônios aqui, com essa legião. E os demônios não querem sair daquela região, daquele país. Dá a entender, tá? Que existem demônios territorialistas. Eles não querem perder. Eles não querem sair de uma casa. Eles não querem sair de uma família. Você já viu, e eu não entendo como maldição hereditária, eu entendo que os demônios que atacaram os nossos antepassados, eles querem também atacar as nossas vidas. Vou dar um exemplo disso. Tem pessoas que têm histórico de alcoolismo na família. Bisavô, avô, o pai e o filho. Isso é maldição hereditária? Não.
Se você conheceu a Cristo na sua vida, você tem poder para quebrar essa maldição, ou melhor, essa condenação. Então, quando nós estamos em Cristo, nós somos libertos. O que acontece é que o demônio não quer perder o território. O diabo, ele não quer perder a atuação. E, gente, são vários, né? Às vezes na questão do sexo, de jogos, de vícios, que tentam ali a todo momento entrar para destruir as nossas vidas. Enfim, o diabo, a palavra fala que ele está em nosso derredor, bradando como um leão, tentando tragar as nossas vidas, né? Só que nós sabemos que acima do diabo e dos demônios tem Jesus Cristo, nosso Senhor. E a autoridade está acima de todos os demônios. Vamos para frente. E no versículo 13, Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade pelos campos. Eles ficaram revoltados com isso, claro, porque eles perderam mais de 2.000 porcos em um só dia. O fato é que os demônios ou a legião que estava na vida daquele jovem tiveram que sair, com a ordem, com o comando que Jesus deu sobre a vida dele. Irmãos, isso não é para você ficar assustado, isso é para te ensinar que sobre você está a autoridade também para expulsar demônios, né? Não precisa chamar a mim, o pastor Zé Roberto, o pastor Samuel, você tem autoridade em Jesus. A autoridade não está em mim, a autoridade está no nome de Jesus. Eu já provei isso, né? Não vou falar, né, que eu quero que você prove disso também, mas se for necessário, você tem autoridade, né? Você tem autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, e nada atingirá a sua vida. Eu já fiz muitas coisas nesse sentido, e eu já comprovo essa palavra aqui como verdade. Jesus tem poder acima de todos os demônios, principados e potestades. O nome de Jesus é poderoso. O outro poder que Jesus tem é a autoridade. Então, primeiro foi sobre a natureza, sobre os demônios, e agora eu vou falar sobre a enfermidade. Versículo 25 do capítulo 5 de Marcos, acompanhe comigo, por favor. Olha o que diz aí. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. O que acontece aqui? Essa mulher, a palavra fala que ela já sofria há quantos anos? 12 anos. Todo o dinheiro que ela tinha, ela colocou para ser curada da doença que ela tinha. Médicos, medicamentos, terapias, e nada surtiu efeito nessa hemorragia que essa mulher tem. O fato é que ela já sofre há 12 anos com essa enfermidade. No versículo 27 diz assim: tendo ouvido da fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curado do seu flagelo. Gente, essa história é tão interessante, que essa mulher se aproxima de Jesus sabendo da fama dele, e já por ter gastado todos os seus recursos na medicina, sem sucesso algum, ela vem com a mentalidade assim: se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. E essa mulher então vai até a presença de Jesus. E por incrível que pareça, essa mulher, ela toca no vestido, na veste de Jesus. E por incrível que pareça, a palavra fala que logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Gente, isso aqui é uma coisa maluca, porque ela não tocou nem no corpo de Jesus, ela tocou na roupa de Jesus. O que curou ela? Foi a roupa de Jesus? Não, nós vamos entender o que curou. Vamos lá aí. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam os seus discípulos: vê que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou?
Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Gente, quando ela toca, ela recebe a cura. E Jesus, no meio de uma multidão, ele olha para os discípulos, para as pessoas e fala assim: alguém me tocou. Os discípulos falaram o quê? É claro, mestre, nós estamos debaixo de uma multidão aqui. Várias pessoas te tocaram. Né? Em outra tradução fala que ele sentiu sair virtude dele, poder dele. Né? Não foi um toque qualquer. E aqui eu quero entender duas coisas. Né? Primeiro, a fé que essa mulher tinha. Muitas vezes essa fé que falta em nós. Né, a gente é que nem um aluno que a gente tinha na clínica de recuperação, que chegava lá: você ora pela minha dor de cabeça? Oro, vamos orar, né? E aí lá a gente tinha essa mania de falar assim: você vai orar e vai fazer isso, dor de cabeça, vai embora em nome de Jesus, né? E ele falou assim: vai embora em nome de Jesus, né? Já está duvidando. A gente não tem às vezes fé. Vem um diagnóstico do médico, a primeira coisa que a gente faz é já desacreditar. Agora já é o meu fim, agora já pode encomendar o caixão, começa a pagar um plano funeral, que agora é a minha partida desse mundo. De quem é a última palavra? Gente, esse seu Roberto que eu fui visitar, sinceramente, eu já vi em 16 anos de pastor, já vi muita coisa estranha em hospital, muita coisa estranha mesmo. Pessoas que você olha ali e você fala: não vai ter jeito mais, não vai ter jeito. O seu Roberto, eu não vou falar que eu entrei lá com essa intenção: não vai ter jeito, não. Mas você percebe que a situação é delicada. Você entra num leito onde a pessoa está pálida, está sem cor alguma. Eles precisaram zerar a imunidade desse homem para ele fazer um transplante de medula, que fala, né? Zerou. Qualquer gripe que ele pega, ele pode morrer. Assim como que aconteceu com o pastor Aquiles. Fica debilitado, fica fraco. Só que aí você visita uma vez, na terceira visita que eu fiz, eu falei: nossa, agora acho que ele não vai resistir. Na quinta ou na quarta visita, ele já tinha tido uma alta, e aí na última vez que eu fui visitar, era a alta que ele já tinha tido, para depois voltar, depois de 6 meses. E ele me mandou a mensagem dizendo: pastor, já fui no culto presencial. Eu sei que Deus, gente, Ele tem o seu método de trabalhar, de fazer as coisas do jeito que Ele quer. Meu pai faleceu com câncer na próstata, faleceu. Ele durou 3 anos tratando a doença, mas Deus levou meu pai. E não foi derrota, porque viver é Cristo e morrer é lucro para aqueles que seguem a Deus. Mas se eu tiver fé e crer que Deus pode fazer, for da vontade dEle, Ele pode me curar da enfermidade. Essa mulher aqui, ela tinha uma convicção, uma crença, uma fé tão grande, que ela já foi com essa intenção: se eu pelo menos tocar nas vestes dele. E o que Jesus falou assim, não foi que alguém tinha tocado nele. Ele falou: alguém tocou nas minhas vestes. É a mesma expressão. A mulher vai com a intenção: se eu tocar nas vestes eu serei curado. E Jesus falou: alguém tocou nas minhas vestes e foi curado, porque de mim saiu virtude e poder. Eu vou até Cristo acreditando que Ele pode fazer, e Jesus vem até mim porque Ele tem poder para fazer. Eu não sei se é o seu dia da cura hoje, não sei se é o dia do seu milagre. O que eu sei é que Cristo tem poder. A palavra fala que não há impossíveis para o nosso Senhor Jesus. Não há impossíveis. Não há impossíveis. E Ele fala para essa mulher: filha, foi a tua fé que te salvou. Você tocou na pessoa certa, nas vestes da pessoa certa, mas foi do jeito que você tocou que eu liberei a cura para você. Que nessa noite você possa tocar da maneira certa em Jesus também, e que Ele libere a cura, a restauração sobre sua vida. E por fim, se Jesus
ele tem poder sobre a natureza, se ele tem poder sobre os demônios, se ele tem poder sobre as enfermidades, eu concluo dizendo que Jesus tem poder sobre a morte. A última palavra é dele. A última palavra não é nossa. A última palavra não é de um médico. A última palavra é do Senhor Jesus. Versículo 35 de Marcos 5. Vamos lá. Depois nós iremos orar. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem dissera: tua filha já morreu. Essa é a expressão. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Qual que era a primeira mensagem, gente? A criança está morta. Jesus chega e ele fala: a criança não está morta, ela está dormindo. O que as pessoas fizeram? Deram risada e riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Jesus aqui, ele foi zombado, as pessoas riram dele. Falou assim: a criança não está dormindo, Jesus, a criança já morreu. E as pessoas começaram a dar risada dele, nessa situação de luto, de morte. E aí o que ele faz? Ele tira essas pessoas que estavam ali nesse alvoroço, né, chorando, ele entra no quarto, a palavra fala que ele toma a mão dessa menina, e ele diz: Talita cumi, ou Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. A última autoridade, o último poder que eu queria tratar aqui é o poder sobre a morte. Jesus tem poder sobre a morte. Essa menina de 12 anos já estava morta, já havia choro, já havia pranto. Jesus chega e fala: essa menina não está morta. E ela pega o pai da menina, pega ali os seus discípulos, entra ali no quarto, e a palavra fala que Jesus toma essa menina pelas mãos e diz: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. A expressão cumi é levanta, levanta, não há impossíveis para mim. A palavra fala que quando Jesus profere levanta, a Bíblia diz que imediatamente a menina se levantou. Sabe o que isso quer dizer? Que Jesus tem poder sobre a morte. Até a morte se curva diante de Jesus. Imediatamente ele levanta. E as pessoas ficaram de que jeito, gente? Atemorizadas, né? Ou sobremaneira admiradas. E talvez cabia até uma pergunta aqui, né? Como perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Podia perguntar: quem é este que levanta uma criança que está morta e coloca vida novamente sobre ela? Esse é Jesus de Nazaré. É o mesmo que está aqui hoje, essa noite, que tem poder sobre a natureza, tem poder sobre os demônios, tem poder sobre as enfermidades e tem poder sobre a morte. A última palavra é dele. Não desanime, não desista daquilo que você tem buscado diante do Senhor. A última palavra vem dele sobre as nossas vidas. Se coloque de pé, por favor, nós iremos orar. Nós temos alguns pedidos aqui pela internet, mas eu queria, além de orar por esses irmãos que estão nos acompanhando pelo YouTube, eu queria também orar por você que está aqui. Talvez você precisa de um toque de Cristo. Talvez você precisa hoje também tocar em Jesus. Você precisa do toque dele, mas você também precisa se aproximar dele com fé. Jesus tem poder, irmãos. O mesmo poder que ele teve em todas essas situações aqui que eu falei, é o mesmo poder que ele tem hoje.
Ele tem poder para curar, Ele tem poder para libertar, Ele tem poder para restaurar aquilo que está danificado na nossa vida. Ele tem poder para dar vida aonde há uma sentença de morte. Existe a morte física, mas também eu creio que existe a morte espiritual. E Jesus também tem poder sobre a morte espiritual. Ele tem poder para dar vida àqueles que estão mortos na fé, aqueles que estão frios, indiferentes para o mover dele. Ele tem poder sim para colocar de volta o Espírito Santo. Como naquele vale de ossos secos, Jesus também tem poder para fazer o mesmo nos dias de hoje. Amém? Enquanto o Elton canta aqui, junto com o louvor, uma canção, eu queria fazer um pouquinho diferente hoje. Eu queria te chamar aqui à frente, você que tem algo para apresentar diante do Senhor. Nós já oramos aqui coletivamente, é muito bom, mas eu gostaria que você saísse do seu lugar, e eu quero orar especificamente em cima dessa palavra que eu acabei de dar aqui. Venha, saia do seu lugar, eu quero orar por você, pela sua casa, pela sua família. Nós vamos orar aqui pelos pedidos da Dona Rosa, que está lá em Rio Preto, pela vida dela, pelo seu esposo. Ela está com uma ferida na boca, nós vamos orar por ela. A Monique também pede oração pela família dela, pelos pais, o Ademar e a Neuza, e pelas filhas do Adriano também, a Maria Eduarda e a Ana Luísa. E a Dona Denise também pede oração pela saúde dela. Vamos fazer essa oração. Isso, pode vir mais para frente aqui a Silvana, a Sônia. Isso, nós vamos orar. Irmãos, você que está aqui à frente, você que saiu do seu lugar para vir aqui à frente orar, se apresente diante de Deus com fé. Não se apresente duvidando, né? Ai, mas será? Jesus pode fazer. Se Ele vai fazer, não pertence a mim, não pertence a você. Esse controle nós não temos, porque Deus Ele é soberano. Ele faz do jeito que Ele quer e da maneira que Ele quer. Agora Ele pode fazer hoje, eu creio nisso. Ele pode curar, Ele pode libertar, Ele pode restaurar. Ele pode mudar a sentença de morte para vida, porque Jesus tem poder. Amém? Vamos orar essa noite. Senhor, eu quero aqui orar por essas pessoas que vieram aqui na frente, orar pelas pessoas que estão em casa também, que pediram aqui pelas suas vidas, pela sua saúde. Eu quero, ó Deus, orar segundo essa palavra que eu acabei de pregar. Eu quero orar, ó Deus, pedindo para que o Senhor, com a autoridade que o Senhor tem, e nós também, nos foi concedida essa autoridade no nome de Jesus. Eu quero orar, ó Deus, pedindo para que o Senhor libere cura. Quero orar para que o Senhor libere libertação essa noite, Pai. Eu quero orar para que o Senhor libere vida aonde há morte, Pai. Eu quero orar para que o Senhor manifeste a Tua glória, Senhor, sobre as pessoas que estão em casa também. Libera, Senhor, poder restaurador, curador, libertador. Que no poder que é no nome de Jesus, ó Deus, todas as doenças sejam repreendidas. Nós aqui, Senhor, declaramos as tribulações, as tempestades da vida aquietam-se em nome de Jesus. Toda enfermidade sai em nome de Jesus das nossas vidas. Toda ação do mal vai embora em nome de Jesus. Todos os demônios que muitas vezes nos atormentam, demônios que muitas vezes ficam ali na nossa casa tentando nos destruir, tentando nos levar pelos mesmos caminhos dos nossos avós, bisavós, dos nossos pais, que caiam por terra em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, sobre as pessoas que estão mortas também na fé, em nome de Jesus, libera agora poder de cura, Pai. Aqueles que estão internados ali também, sem esperança, Pai, libera poder de cura essa noite, Senhor, sobre cada vida, sobre cada família, em nome de Jesus, Senhor. Nós declaramos, Senhor Deus, vida, nós declaramos libertação, nós declaramos cura em nome de Jesus, Pai. Nós queremos nos aproximar como aquela mulher se aproximou, dizendo: se eu tocar apenas nas vestes de Jesus, eu serei curada. Nós nos aproximamos diante de Ti essa noite, nessa esperança, nessa fé. Se nós tocarmos Jesus, se nós tocarmos apenas as Suas vestes, nós seremos curados. Cura, Senhor, liberta, restaura as nossas vidas em nome de Jesus, Senhor. Aumenta a nossa fé, aumenta, Senhor Deus, a nossa fé. Oh Deus, tira toda dúvida,
tira toda incredulidade, Senhor. Oramos pelos casais, oramos pelos nossos filhos, maridos, esposas, oramos por aqueles que ainda estão solteiros. Abençoa, Senhor, essa mãe, esse pai que ora pelo seu filho, Deus, que está ali numa morte espiritual. Traz vida em nome de Jesus. A esse jovem que está afastado, a essa jovem que está afastada, Senhor, tem misericórdia em nome de Jesus, Senhor Deus. Esse casamento, ó Pai amado, que está sendo destruído, ó Deus, restaura em nome de Jesus. A essa pessoa que recebeu um diagnóstico contrário, uma sentença de morte, Deus, muda essa sentença para a glória do Teu nome, assim como o Senhor já fez com tantas pessoas no nosso meio, Pai. Faz ainda hoje, Jesus. Opera ainda hoje, Senhor Deus, os Teus milagres no nosso meio, e que possamos testemunhar daquilo que o Senhor está fazendo ainda essa noite, Pai. Pela fé, eu declaro, Senhor Deus, a Tua bênção. Pela fé, eu já te agradeço pelas respostas que o Senhor está dando a cada uma das nossas orações. Eu oro a Deus agradecido em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Você pode voltar para o seu lugar. Eu creio que Jesus está aqui entre nós. Eu creio que Ele liberou o poder de cura, de restauração. Eu creio no poder que há no nome de Jesus. Vamos cantar uma canção e nós depois encerraremos o nosso culto. Aleluia. Glória a Deus. Me escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Declara ao Senhor: confio em Ti. Confiamos em Ti, Jesus. Em Ti, creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Tu és tudo para mim, Jesus. Tu és tudo para nós, Senhor. Nós cremos em Ti, Jesus. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Amém. Erga suas mãos aos céus, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por nos lembrar que Jesus está acima de tudo. Obrigado por nos lembrar que o nome dEle é poderoso, que toda autoridade foi dada a Jesus e a cada um de nós também, Senhor. Que saiamos, ó Pai amado, daqui essa noite com essa esperança no nosso coração, com essa firmeza no nosso coração, de que Tu és o Senhor de tudo e de todos, e que nada, Senhor, nada foge do controle das Tuas mãos. Que o amor do Pai, a graça redentora do Filho e que as doces consolações do Espírito Santo sejam presentes em nossas vidas hoje, para todos sempre. Amém e amém. Dê um abraço aí quem está ao seu lado e uma ótima semana para todos em nome de Jesus.